Levanta a sua mão em direção aonde tiver alguém da sua família ou da sua amizade, que você sabe que está tendo uma luta contra a enfermidade, e você vai orar por esta pessoa que você sabe que está enferma, e que você ama, que você tem carinho, e que você sabe que precisa que Jesus a visite para curar. É como aconteceu com aquele chefe da sinagoga, que procurou Jesus para curar o seu servo. Não era nem da sua família, era um empregado, um escravo. E Jesus o curou, e ele falou para Jesus que Jesus nem precisava ir presencialmente lá, que bastava uma palavra de Jesus e o seu servo seria curado. Então, nesse momento, você pode estar distante desta pessoa. Pode ser uma criança que não dorme, que tem terrores noturnos. Pode ser uma criança que tem algum tipo de enfermidade. Pode ser um adolescente, um adulto, uma pessoa que você sabe que precisa ser alcançada por Jesus. Talvez alguém até que nem ligue, nem acredite, mas Jesus tem poder. E eu não sei qual de nós o Senhor vai usar hoje, mas Ele vai usar. Então você estenda a mão, lembre desta pessoa. Se você se lembra do nome, você fala o nome dessa pessoa. E você fala para Jesus: passa ali agora, Jesus, para curar esta minha irmã, para curar este meu irmão. Passa ali agora, Jesus, que o Teu Espírito Santo, que pode estar em todos os lugares, porque Deus é onipresente, e Deus é onipotente, então Ele pode ir aonde for preciso, e pode tocar esta vida agora, que você está pedindo e intercedendo, e você fala para Jesus: Jesus, eu não sou digno de te pedir isso, eu não tenho como fazer isso, porque nem eu e nem você temos esse poder. Talvez alguém aqui que seja médico, possa ainda, dando o remédio certo, o tratamento certo, a terapêutica certa, vai ajudar o irmão e a irmã a ser curado. Mesmo assim, o Senhor pode agir milagrosamente. E nós não depreciamos o trabalho daqueles que o Senhor chama para compartilhar com seu ministério de cura, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, médicos e todo tipo de pessoa ligada à saúde. O Senhor pode usar todos e use, mas neste momento nós pedimos pelo dom de cura, que o Espírito Santo age agora com poder sobre aquela vida. E Senhor, Tu sabes aqueles que serão alcançados hoje, nesta noite. E nós queremos testemunhar o Teu poder, Senhor, que é capaz de ressuscitar o morto, de levantar o moribundo, de salvar, Jesus, o coração que está ferido. Age, Jesus, com Teu Santo Espírito. Fale para Jesus. Orar é falar para Jesus, e como eu não sei por quem você está rezando, você fale o nome da pessoa e diga: Jesus, toque, você é Deus, vai tocar, Jesus. Usa o Teu Santo Espírito, usa a oração desse pecador, dessa pecadora, usa a nossa oração, Senhor, frágil, de pessoas que falham, de pessoas que têm defeitos, de pessoas, Senhor, que nem sempre Te agradam, mas que você pode usar, porque você é Deus e nos escolheu por amor. Por amor, Senhor, age nestas mentes. Pessoas que vivem em crise de depressão, Senhor, crise de pânico, de ansiedade e de outras doenças, Senhor, que perturbam a vida. Age agora com Teu poder. Cura, Senhor, nós suplicamos o Teu poder, suplicamos a Tua misericórdia, Senhor. Depois que nós fizemos aqui o seminário de vida no Espírito, terminamos com uma efusão do Espírito Santo, a gente sentiu a importância de relembrar, pelo menos, os principais carismas do Espírito Santo para o serviço. Porque o Espírito Santo, sendo Deus, Ele tem multiforme graças.
são um leque incontável, é Deus. E Deus, você não vai conseguir explicar, estabelecer, senão ele não seria Deus. Se ele couber na nossa cabeça, ele não é mais Deus. Aliás, esta é uma das provas que São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, estabelece como sinal de que Deus existe. Ninguém poder provar nada, porque Deus está acima da nossa humanidade. Se ele tivesse dentro da nossa compreensão, não era mais Deus. E a gente então escolheu aqueles que são as manifestações que São Paulo trata na carta aos Coríntios, porque estas São Paulo explica. Outros a gente tem experimentado, a gente tem visto repouso no Espírito. Muitas vezes há momentos que a gente está orando e as pessoas sentem como se as suas forças fossem tomadas e Deus tem uma intimidade com a pessoa. E nós tratamos na semana passada aquilo que a gente chama dos carismas de poder, que é a cura, fé extraordinária e milagres. Também está incluído entre os carismas de poder o de libertação, o de discernir se determinada coisa vem do homem, vem do maligno ou vem de Deus, e outras formas de discernimento que eu não vou prolongar aqui. E caso não venham de Deus, a gente tem um carisma que é o dom de libertação. Hoje eu quero falar dos carismas da palavra. Então os carismas de poder são aqueles onde Deus manifesta seu poder com sinais. Não é? Quando um enfermo se levanta e anda, quando ele está na cama e é curado extraordinariamente, são sinais. Quando acontece um milagre, a chuva para, multiplica-se o pão, são milagres, são sinais muito fortes. As pessoas não têm como não dizer, Deus agiu. Mas são os carismas da palavra os que mais edificam a vida da gente. Os que mais nos ensinam. E diz São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 14, não é que estes dons vêm para edificar, consolar e exortar. Então, se Deus não falar com a gente, quando a gente precisa de uma bronca que vai evitar que a gente se perca ou que a gente erre, se Deus não estiver falando, se a comunidade não estiver aberta à palavra de Deus, se não houver profecia, não houver interpretação de línguas, não houver uma palavra de sabedoria ou uma palavra de ciência, nós não seremos construídos. Tem hora que Deus precisa dar bronca na gente, porque Ele é Pai. E pai, mãe, bons pais e boas mães, sabem que tem hora que você tem que chamar atenção, tem hora que você tem que pôr limite, tem hora que você tem que ter uma atitude. É ou não é verdade? Se você nunca corrige, o filho não sabe o que é o certo e o errado. Uma vez eu me lembro de um amigo, e ele começou, nós éramos jovens, e ele começou a usar algumas drogas, e era um amigão, dormia na minha casa, a gente era amigo, e ele foi entrando por aquele caminho, e a gente viu que ele começou a mudar, começou a ter outras amizades, começou a se entregar para um outro caminho diferente do da gente. E um dia, a gente estava reunido e aí falamos assim, alguém precisa falar para o Gerson. Eu chamava Gerson, falava, alguém precisa falar para o Gerson. Não é que desse jeito, não dá nem para ficar com ele, né? Os nossos pais vão brigar com a gente, como é que vai ficar? Ele está aí nessa coisa, não está enxergando. E aí um disse para mim assim, não, deixa ele, né? Esse é problema dele, ele que sabe o que vai fazer. Não é? Ele é amigo da gente, a gente gosta dele, deixa ele fazer o que quer para fazer. Hoje eu posso olhar e dizer assim, não amávamos ele o suficiente, porque se amássemos de verdade, nós tínhamos dado uma prensa nele, tínhamos falado com ele, e o Gerson acabou se perdendo na vida, não é? Graças a Deus, ele foi preso 15 anos depois, e o juiz lá em Goiás, lá no estado de Goiás, ofereceu para ele como alternativa,
que ele entregasse, ele estava transportando drogas, traficando, que ele entregasse os seus chefes, o que significava colocar o pescoço, não é, para poder correr o risco de morrer, e fizesse um tratamento. E ele topou. Hoje ele é um funcionário de uma grande empresa, cuja função é fazer reuniões com funcionários para tratar os funcionários que estão com problemas, que são aditos, seja de álcool ou de drogas. Hoje é a profissão dele, ele é um funcionário de uma grande empresa, recebe para ajudar os outros. Não é? Então Deus acabou dando a volta por cima, ele veio me procurar, ele ligou para mim e falou: estou ligando para todos os meus amigos para poder dar meu testemunho e ver aqueles que estão no buraco para ajudar a sair. Aí eu falei para ele: comigo você chegou tarde, já saí do buraco. Não é? Falei, mas a ideia dele foi pegar amigos que ele conhecia e ir ligando um para um, falou assim: quantos eu consegui tirar daquela situação. Quando a gente ama, a gente corrige, senão não é amor de verdade. Mas aquela pessoa que só corrige, que só dá bronca, que só fala o que está errado, vai fazer com que a pessoa nunca se sinta protegida, consolada, fortalecida. Então a palavra de Deus não é só bronca. A palavra de Deus é consolo, é apoio, é amor. Meu filho, eu estou com você, estou do teu lado, conta comigo. E o Senhor vai falar ao coração. Mas se o Senhor nunca falar, como é que você sabe que Ele te ama? Só porque eu falei que Deus é amor? Só porque eu falei que Deus me ama? Se Ele nunca falar com você que Ele te ama, talvez você nunca se sinta de fato a pessoa especial que você é. E você é uma pessoa especial. Só que tem que ser falado por Deus na hora certa e mostrar quanto especial é, quanto Ele te perdoa, quanto Ele te acolhe. E tem hora que Deus tem que edificar, é isso que diz a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, logo no versículo 2. Deus precisa dizer para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Tem que me ajudar. Por quê? Porque eu escuto muitos barulhos. E como é que Deus faz isso? Quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, Deus pode nos usar nos inspirando. Os dons da palavra não são repetições da palavra de Deus. Claro que pregar a palavra inspirada, de uma forma ungida, é uma forma de Deus falar com o povo. Não deixa de ser uma das manifestações da palavra. Mas tem hora que Deus fala diretamente com o povo. E é por isso que aqui no grupo há momentos em que a gente reza, em que Deus fala, e é óbvio que como esse grupo é muito grande, não dá para que a gente possa abrir de uma maneira aleatória, porque vai virar uma confusão, mas sempre quando um dos irmãos fala, o Senhor me deu uma palavra, eu automaticamente, às vezes para não assustar quem vem pela primeira vez, eu falo na forma de uma orientação, mas poderia falar da forma com que Deus falou. Entre essas manifestações, algumas Deus usa muito, como a palavra de ciência. O que é a palavra de ciência? É um conhecimento que a gente não tinha e Deus nos concede. Pode ser da vida da pessoa, pode ser da enfermidade. Então quando eu estou dizendo aqui, tinha um irmão com uma dor no braço direito. Na verdade, o dom de cura é uma parte disso. Mas o anúncio do que Deus está fazendo é uma revelação, é uma palavra de conhecimento. Só que a palavra de conhecimento precisa de sabedoria. Se a gente não tiver sabedoria, veja bem, Jesus encontra a samaritana no poço de Jacó. Tem uma discussão com ela, seus discípulos tinham ido para a cidade buscar comida. Ele pede água para ela. Ela diz para ele se ele sabia que ela era uma samaritana e que os judeus não falam com os samaritanos. Consideram impuros. E Jesus começa a conversar com ela e Jesus diz para ela assim: vai para a cidade e busca teu marido. E ela disse assim: eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que você tem agora não é teu. Ela podia ter ficado brava, mas ela percebeu, pelo jeito que Jesus deve ter falado, que Jesus não só revelou a verdade da vida dela, porque como é que ele iria saber que ela já tinha tido 5 maridos e que o que ela tinha hoje não era dela? E ela percebeu e aí ela diz:
Senhor, tu és um profeta. E diz que aquela mulher espalhou mais sobre Jesus do que todos os discípulos juntos. Quem diz é a Bíblia. Quem diz é São João no capítulo 4. Que ela saiu contando para todo mundo que Jesus sabia tudo. Que ali tinha um profeta. E veja que Jesus foi acolhedor, porque Jesus mandou ela trazer o marido, não só para revelar, mostrar que o Espírito Santo tinha revelado a vida dela, mas para mostrar que ele queria curá-la, restabelecer, porque ela não tinha parada. E era aquele momento da graça. Tanto é que Jesus fala, se soubesses quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água para você nunca mais voltar a ter sede. E ela muito malandramente fala, me dá dessa água para mim não ter que voltar aqui no poço. Não é? Mas ela tinha entendido que Jesus não estava falando daquela água. E aí Jesus fala para ela, não é dessa água que eu estou falando. É porque ela devia ser meio tupetuda, né? Mas Jesus é uma paciência lascada. Porque tem sabedoria. Tem sabedoria, porque determinadas coisas, mesmo quando Deus nos revela, se nós não soubermos falar, a pessoa foge, a pessoa se fecha, a pessoa não se manifesta, e aí você perdeu a graça. Deus te deu uma palavra para ajudar a pessoa a ser transformada, a ser curada, a ser edificada, e você jogou aquilo de qualquer jeito. E o irmão, em vez de poder crescer com aquilo, ele se fechou, porque estava ferido demais. E é por isso que Deus fala que é preciso de ter palavra de sabedoria. Então são coisas que andam juntos, a profecia, a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. E elas não são para nós, não é para você ter uma palavra para você mesmo. Isso é claro que existe e faz parte da vida de oração, Deus falar com você. Sim, só que eu costumo dizer, preste atenção, dá uma acordada no irmão, ó Paulo, acorda aí, ó, dá uma acordada no irmão. Tome cuidado com as revelações pessoais. Porque Deus fala só com você, é claro que Ele fala. Mas a oração que nos faz ouvir a Deus, exige que a gente submeta essa escuta a um processo de discernimento. Porque tem muita gente ouvindo muita coisa que não é o Espírito Santo falando. Principalmente quando é para si mesmo. As nossas feridas falam com a gente. Aquilo que a gente quer falar para os outros, o Espírito Santo de repente na nossa cabeça está falando. E na verdade é a gente que quer falar. Então quando as palavras são só para nós, nós devemos não considerar que não vem de Deus. Mas submetê-las a um discernimento mais intenso. Rezar mais sobre elas. Ver se a palavra de Deus bate com elas. Teve um episódio que eu acho interessante. Tinha uma aparição de Nossa Senhora no Chile, já que o Brasil estava lá no Chile há pouco tempo atrás, perdendo o jogo de futebol. E essa Nossa Senhora tinha uma grande mobilização popular. O povo adorava, Nossa Senhora está aparecendo. Tem muita gente que vai atrás disso. E em muitos lugares, realmente, Nossa Senhora pode estar tendo manifestações extraordinárias. Mas é preciso tomar muito cuidado. E lá era uma multidão. E ali estava conta o padre Emiliano que ele estava dando um retiro para padre, quando de repente veio um padre e disse assim, Nossa Senhora acabou de dizer, lá na aparição não sei das quantas, que era uma aparição que inclusive tinha acompanhamento eclesial, aquela coisa toda, gente escrevendo as revelações, livros já sendo divulgados, vendidos, não é? Esses tempos atrás eu vi um aqui, onde tinha assim na contracapa, preço sugerido por Nossa Senhora. E eu falei assim, Nossa Senhora precisa tomar cuidado com a inflação, devia ter sugerido em dólar, né? O rapaz ficou bravo comigo, não é? Mas eu fiquei imaginando, por que Nossa Senhora ia sugerir o preço da venda do livro, né? Mas lá, o padre veio e disse assim, Nossa Senhora disse que pegar Jesus com a mão para comungar é uma profanação, você só pode comungar na boca. E aí todo mundo, nossa, é isso e não sei o quê. E aí então o padre Emiliano falou, vamos fazer um discernimento? Vamos. Como é que Jesus deu a comunhão? Na boca ou ele partiu o pão?
E aí ele disse, o que diz a palavra de Deus? O que diz a igreja? A igreja diz que você pode tanto recebê-la só na boca, não é se você considerar por um zelo que você sinta, como você pode receber com a mão, com a partilha, não é? As experiências que Jesus mostra no Evangelho, ele dividiu em grupos e multiplicou o pão. Aí falou assim, ó, alguma coisa está errada. Por que Nossa Senhora ia falar uma coisa que Jesus não falou isso? E aí falou, vamos questionar mais essa aparição. 4 anos depois, não é, ficou provado que aquela aparição era falsa, não é, era fruto da fé sincera, mas extravagante de algumas pessoas. Então, quando a gente tem algumas revelações, a gente precisa pôr no meio do discernimento. Só que a gente, quando as palavras são para edificar o próximo, na forma de, quando estamos em grupos orando e Deus dá uma palavra, nestes momentos eu não preciso me preocupar com isso. Porque quem escuta tem que sentir que aquela palavra está dando retorno no seu coração. Então, por mais que a gente tenha medo de que não seja Deus, a gente deve se abrir, mas fazer o que é preciso para discernir e para compartilhar. Fica de pé porque eu quero que você peça para o Senhor esse dom. Você precisa ser exortado no Senhor, ser edificado no Senhor, ser consolada no Senhor, e você precisa, às vezes, ter uma palavra de sabedoria lá na tua casa, em determinados momentos, em uma situação difícil. Não adianta só você pegar lá aquele bonito poema de Jesus andando na praia e as pegadas desaparecendo, e então é Jesus te carregando no colo. É lindo esse poema, mas você precisa falar o que o Espírito Santo quer falar para aquelas pessoas, porque daí vai dar fruto. O resto é bonito, mas não é suficiente para consolar, para exortar e para edificar. Então eu preciso que Jesus fale. Eu quero que Jesus fale. Essa é o princípio de tudo, é desejar. Eu quero que Jesus fale comigo, eu quero que Jesus fale com o povo. Seja, se for para ser bronca, é bronca, se for para consolar, é consolo, se for para construir, é construção, mas eu desejo que Deus fale. Então tudo começa com esse desejo. Então fala aí no teu baixinho, mas fala com os teus lábios. Senhor, eu desejo que você fale. Eu desejo que você fale com o teu povo. Eu desejo que você fale com a comunidade. Eu desejo que você fale, Senhor, nos momentos que eu preciso falar alguma coisa. E se você é aquela pessoa que não consegue abrir a boca, na hora que for preciso, que o Senhor te impulsione, que o Senhor te empurre, que o Senhor te mova e que você ouse a falar e deixe Jesus edificar aquelas pessoas. Age, Senhor. Mas dá sabedoria, Jesus, para saber falar, para saber como falar. Dá sabedoria, Jesus, para que meu irmão e minha irmã aqui sejam um instrumento do como falar, do como dizer. Se você precisa muito dessa sabedoria, fala, Senhor, me dá a palavra de sabedoria. Diga, me dá, Senhor Jesus, palavra de sabedoria. Preciso de sabedoria. Tem muita coisa que a gente sabe que é verdade, mas se não tiver sabedoria, vai fazer só confusão. E tem muita coisa que não é nem para falar. O Senhor nos revela só para rezar. E você vai guardar no teu coração, e a sabedoria vai dizer, isso eu estou te dando para você rezar. Não é para falar, não vai ter entendimento. Dá, Senhor, um espírito profético. Derrama a tua palavra nesse grupo de oração, Jesus. Vem com o teu espírito, Jesus. Derrama o teu espírito, Senhor. Faz, Jesus, agora.